viva a todos, estamos de volta, canal Arturismo, mais um vídeo da série Coronavírus e o impacto no turismo, presente e o futuro, e estamos a gravá-lo na sexta-feira, 4 de setembro de 2020, já passou o mês de agosto, e que susto, hein? Muita gente pensava que o turismo britânico ia novamente faltar devido ao regresso das quarentenas para os turistas do Reino Unido que estivessem em Portugal, quarentena, claro, no regresso a casa. Isso não aconteceu, mas surpresa, surpresa, dentro do Reino Unido, Escócia e País de Gales voltam a excluir Portugal do corredor seguro. Ora bem, isto, e vamos relacionar, por favor, quem não assistiu ao último vídeo gravado há alguns dias atrás, pode procurá-lo, é fácil, dentro do canal Arturismo. Nós dissemos que nada disto podia acontecer, falámos até de como já há muitos agentes que escreveram uma carta a solicitar uma mudança total de paradigma para o regresso a um turismo seguro. Portanto, isto não vai lá nem com corredores aéreos, nem com quarentenas pré e pós-viagem. Há outra metodologia, portanto, por favor, se não assistiu, assista a este vídeo primeiro e depois volte ao vídeo de hoje para que possamos retornar ao assunto. Está mais do que visto que nada disto tem a ver com ciência, com medicina, com nada. Isto é política, puramente falando. O Reino Unido está a fazer este jogo de gato e do rato porque, na verdade, eles não querem que os seus cidadãos gastem dinheiro fora do país numa fase complicada para as economias, todas elas, e toda a gente sabe porquê, não vale a pena aqui repetir. Mas a prova disso é que praticamente nenhum país do mundo fez o que o Reino Unido fez. O programa Eat Out to Help Out, do qual aqui falámos em primeira mão, a tal história de pagar parte da refeição no pub, no restaurante, aos cidadãos que lá se desloquem, não é? Às segundas, terças e quartas. Isto tudo uma tentativa óbvia de ajudar o setor hoteleiro local. Ora, os ingleses fazem isso. Quem é que pode censurar um país que tenta ajudar os seus próprios empresários? A propósito, este programa até está a ser um sucesso, segundo as primeiras entrevistas que já vi na imprensa inglesa. Portanto, outra coisa não seria de esperar. Agora, o nosso problema aqui é a maneira como isto foi. O turismo inglês continua a ser muito importante para Portugal e essa é uma das questões que vamos ter que tratar. Pois este tipo de crises mostra que nós não podemos ter tamanha dependência de um país para o turismo. Neste caso, já não temos a dependência que tínhamos. A diversificação há muito que começou, e ainda bem, porque senão seria uma desgraça. Mas não é só por causa do coronavírus que estamos a dizer e a afirmar esta situação. Nós temos que dizer que há outras possibilidades, que há um trabalho muito grande a ser feito para evitar as monoculturas. Pois muito bem, as monoculturas económicas são uma situação que se viu ao longo da história da economia nos últimos séculos, em que uma região ou uma nação ou até uma cidade, em certos casos, que fosse totalmente dependente ou maioritariamente dependente de apenas um setor de atividade económica ou de apenas um produto. Lembram-se das famosas monoculturas do café e do cacau, lá na América do Sul. Isso, mais cedo ou mais tarde, acaba por se traduzir numa desgraça autêntica, pois pode acontecer alguma situação que possa levar a que esse produto não seja vendido e depois, como aquela região não tem outra atividade económica relevante, acaba por cair em desgraça. Mas claro que as crises originadas por essas monoculturas também podem dar às oportunidades. Um dos bons exemplos é a cidade de São Paulo, no Brasil, que era uma pequena cidade entreposto do negócio e da exportação do café. Veio a Grande Depressão de 1929 e tudo caiu em desgraça, mas das cinzas dessa atividade económica aconteceu o quê? Finalmente, uma mudança do paradigma e São Paulo tornou-se um grande polo industrial, não só do Brasil como da América do Sul, tendo-se transformado em poucas décadas numa das cidades mais importantes do mundo.
Pois um exemplo a refletir. Aqui em Portugal nós não temos ainda uma monocultura do turismo, mas a verdade é que o turismo já tem um peso na economia. Enquanto a nível do planeta Terra o PIB, o turismo representa 10% do PIB, portanto a nível mundial, em Portugal já passamos dos 15%, já devemos estar nos 17% do PIB. Isso é bom a partir do momento em que todas as terras onde o turismo é mais importante tenham também outras atividades, não só complementares, mas suplementares, que funcionem independentemente do turismo, para evitar essas monoculturas. Mais ainda, se as regiões dedicarem a atividades tradicionais e recuperarem algumas dessas atividades, embora com novos paradigmas a pensar no futuro, essa situação acaba também por ser atraente para os turistas que visitam, que começam a estar fartos de ver coisas que nada têm a ver com as características da região. O caso mais premente de uma monocultura económica tornou-se, claro, o Algarve. Mais do que a Madeira, mais do que Lisboa cidade, não tem nada a ver. Lisboa pode ter tido uma grande explosão de turistas e até de origens bem diversificadas, mas continua a ser uma capital com outros produtos, com outros serviços, sobretudo serviços, portanto Lisboa morre muito sem o turismo e esta crise prova-o, mas não é a desgraça total, porque tem outras coisas. Portanto, fica este aviso à navegação. O caso mais premente em Portugal de uma monocultura é mesmo o Algarve, pois o turismo, direta e indiretamente, representa mais de metade do PIB da região. E veja-se que não é só a atividade do turista consumir aqui produtos e serviços. É depois o efeito desmultiplicador. Todo o emprego que se cria à conta dessa situação vai gerar mais consumo, mais negócios. Então o PIB, direta e indiretamente, responde por muito do PIB da região algarvia. Este é um bom exemplo. Agora, imaginemos que o número, e depois também, claro, já agora um parênteses, à construção civil, a qual pode ou não estar relacionada com o turismo, mas nos últimos anos é muito do que temos em termos de investimentos imobiliários tem a ver com a imobiliária turística. Então isso ainda representa mais do PIB. Ora bem, vamos imaginar que o PIB, o turismo contribui para 60% do PIB algarvio. Bom, vou até ser mais modesto e vamos ficar pelos 50%. Metade do PIB algarvio. Os últimos dados relativos a 2017 no INE apontam para valores muito semelhantes, portanto não estou aqui a fantasiar. Então metade do PIB. Se 1/3 dos turistas tem origem no Reino Unido, isto significa que, direta e indiretamente, o turismo inglês é responsável por mais de 15% do PIB algarvio. Ora bem, isto é demasiado. Isto é uma monocultura dentro de uma monocultura. Não pode ser. E se neste vídeo não há tempo nem espaço para falar de outras atividades económicas das quais o Algarve deve apostar como complemento e até, como disse, como suplemento independente do turismo, na parte propriamente do turismo temos que repensar a nossa estratégia. Não é possível um país origem, e neste caso eu estou a falar do Reino Unido, nada move contra os ingleses. Antes, pelo contrário, graças a eles, o Algarve é muito daquilo que é. Estamos a falar de ingleses no Algarve, como poderíamos estar a falar do turismo alemão na Turquia, ou o turismo francês na Tunísia, e por aí fora, Há muitos exemplos semelhantes, mas isto é errado, tanto aqui como lá. Eu estou a dar o exemplo do Algarve porque é algo muito mais próximo e é um bom exemplo. Então, sem dúvida nenhuma que é perigoso depender de um só país. Neste caso, houve a questão do coronavírus e que ainda se mantém, mas podia ter sido uma guerra. Podia ter havido um problema qualquer no Reino Unido, uma grave crise económica. Podia ser tantos exemplos. E aí, ao perdermos uma grande parte desses turistas, estamos logo a perder uma grande parte do nosso turismo. Para evitar isso no futuro, as autoridades, não só regionais, mas nacionais ligadas ao turismo, têm que ter um grande debate. Isto até devia ser não regional, mas um grande debate nacional para dar um grande passo de qualidade
não só na nossa oferta, mas também na diversificação. Nós não estamos a fazer, já estamos a fazer mais do que fazíamos, sem dúvida, mas não estamos a fazer nem de perto nem de longe tudo o que seria necessário para atrair mais turistas com origens muito mais diversificadas. Além de alguns mercados clássicos nossos, como o holandês, belga, luxemburguês, portanto o Benelux, mais o espaço germanófilo, representado sobretudo pela Alemanha, depois Suíça e Áustria, o nórdico, nós temos muito a fazer para recuperar esse espaço que já foi melhor, sobretudo no Algarve, e que tem que regressar. E também outras origens, há muitos mercados emergentes, há mercados no leste da Europa, estão finalmente a vir para cá, mas ainda há mais a fazer. Para não falar da ampliação de mercados que já estão a crescer, como o italiano e o francês, e, claro, o incontornável mercado nacional, ou, neste caso, ibérico, pois, como eu referi no último vídeo, esses mercados estão, de facto, a dar cartas. Portanto, exige-se acabar com a monocultura dentro da monocultura. A crise do coronavírus é uma oportunidade de ouro para repensar e para não só debater, mas como tomar atitudes no sentido de levar a melhorias no futuro para que não estejamos dependentes de uma situação A ou B, para que haja uma maior diversidade. Há muitos mercados a explorar. Entretanto, para colocar as coisas no contexto, ainda antes do final das quarentenas para cidadãos do Reino Unido que viessem para Portugal, Portugal já estava a recuperar muito bem, não só pelo mercado nacional, mas sobretudo pelo mercado ibérico. Não se esqueçam da estátua para o turista espanhol. Este ano é determinante e ainda não acabou. O turista espanhol, já estamos em setembro e continua aí um pouco por todo o país. O Algarve é também, claro, muito apreciado. Tudo desse aspecto a correr muito melhor do que se esperava. E eu aqui quero lembrar que, e isto vamos voltar aqui ao Hotel Index da SiteMinder, que dá uma visão clara do que se está a passar, em meados de agosto, ainda antes da decisão inglesa que fez com que o turismo originado no Reino Unido, com origem no Reino Unido, aumentasse, sem dúvida alguma. Portugal já estava a recuperar reservas, estamos a falar reservas hoteleiras, bem mais do que o mundo. O mundo, em meados de agosto, estava com 55% dos níveis do ano anterior. Claro, não é muito bom, mas é o que se pode arranjar. Mas há países bem piores. E há também muito pior. Portugal já estava a 76% das reservas hoteleiras em relação ao mesmo período do ano anterior. Portanto, dos melhores desempenhos do mundo, não só da Europa, mas do mundo. E isto ainda antes do turismo britânico. Deve-se a quê? Ao mercado ibérico e a outros mercados que não desistiram de Portugal e que continuaram aqui a chegar num número apreciável. Quer dizer, se estamos a perder 25% em relação ao ano anterior, não deixa de ser um desastre, até porque tudo isto se resume a um período muito limitado de tempo. Porém, é muito melhor e salva muita gente daquilo que seria uma possível falência. Então, neste aspecto, Portugal mostrou que tem a tal resiliência que não se esperava e há condições excepcionais para sair desta crise um dia com a possibilidade de chegarmos a valores não só de 2019, mas de continuar a crescer. Mas para isso temos que mudar alguns paradigmas, temos que repensar a oferta, a qualidade, as alternativas. Há muita coisa no litoral e no interior a ser feita, há muitas experiências que os turistas querem voltar a ter, experiências antigas, para não falar da quantidade surpreendente de novas experiências que estão e que vão ainda aparecer. Portanto, há muitas condições, continuam a existir condições excepcionais para acabar com as monoculturas, tanto a económica como essa monocultura no interior do próprio turismo. Por hoje é tudo. Mais um vídeo da série Coronavírus e o Impacto no Turismo. Não se esqueça de apertar no botão para subscrever o canal. Deem um like, deixe o seu comentário, porque será obviamente respondido. Então, a todos os amigos do canal Arturismo, até breve. Os próximos vídeos vão ser também muitíssimo interessantes. Saúde a todos!